Olá pessoal, hoje eu decidi falar um pouco sobre o conteúdo das células, né? A citologia, uma pequena introdução sobre as suas funções, as organelas que estão presentes dentro da célula e dentre outros. Inicialmente, o que seriam células? Células são pequenas unidades funcionais que desempenham um importante papel em conduzir a homeostasia corpórea. O que seria isso? O equilíbrio, né? O equilíbrio do corpo. Como assim? Diante das variações que vão ocorrendo dentro do corpo, como por exemplo, aumento da temperatura, as células aí vão ampliando aí um desempenho importante para que haja aí um equilíbrio na temperatura deste corpo, por exemplo, né? Então, as células neurais, elas têm um papel de conduzir os impulsos nervosos. As células, por exemplo, elas são originadas a partir de divisões celulares, como mitose ou meiose, porque as células elas possuem aí apoptose, que é uma morte programada. Essas células elas precisam ser originadas mais uma vez, para ser dispersas aí em todo o corpo. Então aqui é um processo de mitose e meiose que tem aí dentro do corpo. Como o corpo, né, os seres humanos, por exemplo, tem aí órgãos que desempenham um importante papel em diversas funções dentro do corpo, as células possuem organelas que também têm essa função aí de trazer um equilíbrio, né, um benefício para a célula, fazendo com que ela tenha aí seu monitoramento de vida. Então, cada célula possui morfologias diferentes, anatomicamente, em outras palavras. E desta forma, né, pela sua variabilidade, né, do formato, por exemplo, elas possuem, então, consequentemente, uma função diferenciada. Nós temos células musculares, células sanguíneas, né, que essas células sanguíneas possuem o papel de distribuição dos gases dentro do corpo. Nós temos células nervosas, cardíacas, do fígado e do intestino. Inicialmente, nós temos dois tipos de células. Nós temos eucarióticas e procarióticas. As células procarióticas, elas já são células rudimentares que não possuem uma complexidade de organelas dentro da célula, só possuem apenas os ribossomos, que são aí organelas para a realização de síntese proteica. Já as células eucarióticas são aquelas nas quais possuem aí uma amplitude de organelas presentes dentro da própria célula, cada uma desempenhando uma função diferenciada na própria célula. Então, as procarióticas, resumindo então, são células rudimentares, simples, que não possuem uma complexidade. Já as eucarióticas possuem aí uma variabilidade de organelas que ficam circundando aí dentro do citosol. Então, falando sobre as organelas, né, elas são fundamentais para o funcionamento e monitoramento da vida da célula, né? Então, essas organelas, elas desempenham variabilidade de funções, como por exemplo, as mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração celular. Nas células eucarióticas, elas são envolvidas, né, por uma membrana, que essa membrana faz com que haja uma seleção das substâncias que entram e saem das próprias células, fazendo então uma separação do meio intracelular e extracelular. O citoplasma, ele pode ser aí denominado como semelhante a um material gelatinoso, né, onde fica disperso as próprias organelas da célula. Esse citoplasma, ele contém todo o conteúdo da célula, né? Inclusive, é dentro do próprio citoplasma que vai ocorrendo aí a síntese proteica.
e dentre outros fatores que vão ocorrendo dentro da própria célula. Aqui a gente encontra, né, o citosol, que também pode ser denominado como o citoplasma, são sinônimos. O núcleo, ele abriga todo o material genômico, que é um conjunto total dos genes, que é responsável pela codificação de proteínas. O núcleo, ele tem aí uma complexidade do material genético, e esse núcleo ele precisa ser extremamente protegido, porque dentro do núcleo contém todo o material genético, né, que codifica as informações dos caracteres do organismo. Então, a cor do cabelo, e dentre outros fatores, né, de particularidade de cada indivíduo, esse material genético contém essas informações. Então, essas informações elas precisam ser extremamente protegidas e não podem ser perdidas. Então, é nesse fator que o núcleo se caracteriza. Então, o núcleo ele é compacto por ser também por possuir uma dupla membrana, e dentro desse núcleo, né, a gente tem furinhos, né, pequenos furinhos que fazem com que haja aí a comunicação das moléculas no meio interior e exterior. Aqui nós temos o DNA, né, que é o material genético que fica dentro do núcleo. Esse material genético são constituídos por 4 bases nitrogenadas. Pronto, aqui é o DNA. O citoesqueleto. O citoesqueleto ele é constituído, né, por ser simplesmente o próprio esqueletinho da célula, dando aí o seu formato e dentre outros caracteres que é da própria célula. Ele pode ser mesmo dito como o esqueleto da própria célula, que fica aí disperso as organelas. O retículo endoplasmático também são organelas, né? O retículo endoplasmático ele é dividido em dois. Aqui a gente vai ver, ó, o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. O rugoso ele amplia as atividades enzimáticas da célula, facilitando a ocorrência de reações químicas na célula. Também ele tem uma função de síntese proteica, na verdade, esse é a sua principal função, e também o armazenamento. Já o retículo endoplasmático liso é formado por estruturas membranosas tubulares e não possui o seu ribossomos associado, por isso que ele tem aí o seu caractere de ser liso, diferentemente do retículo endoplasmático rugoso, que tem aí os ribossomos acoplados. Então, esse retículo endoplasmático liso, ele faz aí a produção de fosfolipídios, gorduras e esteroides. O complexo de Golgi, ele faz o empacotamento e transporte de substâncias, ele faz a formação de vesículas, os lisossomos primários, os peroxissomos, e também ele faz a formação do acrossoma do espermatozoide. E o que seria o acrossoma do espermatozoide? Nada mais é do que uma pequena estrutura que facilita com que o espermatozoide consiga penetrar as camadas do ovócito, tá? Na imagem nós encontramos aí os lisossomos e posteriormente aí o acrossomo do espermatozoide, que fica bem na pontinha aí da cabeça do espermatozoide. Os lisossomos, eles são organelas que têm aí uma complexidade de haver a digestão das células, né? A digestão extracelular, onde faz a degradação de partículas e proteção contra patógenos. Aqui a gente vê uma imagem, né, de como é que seriam esses lisossomos na microscopia. Os
peroxissomos, eles são organelas que se assemelham bastante morfologicamente com os lisossomos. Eles fazem a conversão de lipídios em carboidratos e são organelas relacionadas com a degradação da água oxigenada, porque elas possuem aí no seu interior enzimas oxidativas. Elas são bastante presentes, né, nos rins e no fígado. Aqui a gente tem uma imagem com como é que seria esses lisossomos. Os ribossomos, eles são extremamente importantes na síntese proteica, possuindo aí morfologicamente uma subunidade maior e subunidade menor, que quando compactados, conseguem aí fazer a realização da síntese proteica. Aqui a gente tem uma imagem de como é que seria essa síntese proteica, né? O RNA traz todas as informações copiadas do material genético para que esses ribossomos conduzam a tradução do conteúdo codificado. As mitocôndrias, elas são responsáveis pela respiração celular, produção de ATP. Existe aí uma teoria endossimbiótica que relaciona com que as mitocôndrias eram bactérias ancestrais que conseguiram aí se beneficiar quando foram acopladas às células, onde a própria célula deu proteção para as mitocôndrias e as mitocôndrias aí produziu energia, né, ATP para a própria célula. Então aí temos aí uma relação harmônica. Por isso que também é estabelecido que as mitocôndrias são bactérias ancestrais, né? Porque elas possuem seu DNA próprio, RNA, e produzem as suas próprias proteínas. Aqui a gente encontra, né, as mitocôndrias, como é uma mitocôndria, e internamente nós encontramos a matriz, né, a matriz mitocondrial. A membrana plasmática, ela é formada por fosfolipídios, colesterol e glicolipídios. Os fosfolipídios são o tipo de lipídios mais comum da membrana. Possui uma cauda de ácido graxo por meio de um glicerol. Aqui na imagem nós vemos aí como que seria esse fosfolipídio, né? Essa bicamada da membrana, que faz com que haja aí a seleção, né? Auxiliando na seleção da membrana, do que entra e do que sai. O colesterol é o segundo lipídio mais comum dentro da membrana. E os glicolipídios, eles são um tipo de lipídios pequenos, mas fisiologicamente importante, né, na cauda do ácido graxo. Aqui a gente tem a imagem, né, de como é a membrana. Nós vemos que temos todas as estruturas citadas, tendo inclusive uma proteína de canal, que faz aí essa comunicação com o meio intracelular e extracelular. A membrana, ela é composta por proteínas e lipídios, né? Os lipídios são idealmente apropriados para a função de barreiras, porque eles são hidrofóbicos, ou seja, eles repelem a água. As proteínas, então, permitem com que as células interajam, se comunicam-se umas com as outras. Aquelas proteínas que vimos aí presentes dentro da membrana. Na própria imagem nós conseguimos ver. A membrana plasmática, então, ela faz o revestimento da célula, a proteção da célula e permeabilidade seletiva, né? Então, é nesse fator que as células são constituídas. Gente, essa foi a aula de hoje. Obrigado por ter ficado até aqui. Essas aí são as minhas redes sociais. E obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.